Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Hugo Nascimento, sou colaborador da casa, e que a paz de Jesus possa nos envolver nesse momento, a nós, as nossas famílias e todos aqueles que passam por profunda dificuldade nesse momento de isolamento social, de reclusão, que possamos nos deixar envolver por essa vibração do alto nesse momento. Para aqueles que ainda não conhecem, nosso formato de reunião virtual, ela dura em torno de 35 a 40 minutos. A gente faz a leitura de uma página, depois uma prece, depois a exposição em torno de 25 a 30 minutos, e ao final nós temos a prece final, em que também é feita uma irradiação. Então, para aqueles que quiserem, podem preparar um vasilhame com água, uma jarra, um copo, uma garrafa, separar, deixar ao lado da mesa onde você está nesse momento, que ao final vai ser feita uma radiação para a fluidificação das nossas águas. Então, se quiser, pode já separar um vasilhame de água para que possa ser irradiado ao final do nosso encontro. O tema do nosso encontro hoje é o item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem belíssima de um espírito amigo chamado A Paciência. Então a gente vai fazer a leitura de uma página nesse momento para nos prepararmos para esse estudo, e depois vamos nos aprofundar nessa mensagem belíssima que com certeza irá nos oferecer profundas reflexões para o momento atual. A página escolhida para a nossa reunião de hoje se encontra no livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a página se intitula Guarda a Paciência. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabeis que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações, o lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contrariamos perante a lei. Muito bem. Vamos agora fazer nossa prece para iniciar nosso estudo. Pai amantíssimo, Jesus, Mestre querido, elevamos nosso pensamento primeiramente em gratidão por esse momento em que podemos nos encontrar, mesmo que virtualmente, para mais uma reflexão acerca do Teu Evangelho. Que os Espíritos amigos possam nos cercar nesse momento, visitar os nossos lares, acalmando nossos corações, permitindo que nós absorvamos o conteúdo da noite de hoje
ou da tarde, ou da manhã, não importa. Que possamos nos deixar envolver pelos conteúdos do estudo que aqui serão colocados, trazendo esse material para nossas reflexões pessoais, buscando seguir o caminho de renovação espiritual, crescimento, para nossa realização plena e total, Senhor. Fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, então vamos começar o nosso estudo de hoje. Como eu havia comentado no início, hoje o nosso estudo ele será feito sobre uma página psicografada que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. O capítulo 9 se chama Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o item 7 é o item sobre o qual a gente vai fazer a nossa exposição, se chama A Paciência. E quem ditou essa mensagem, ele assina como um espírito amigo e foi ditado em Havre em 1862, tá? E qual a ideia para a nossa exposição de hoje? É uma página relativamente curta, são 4 parágrafos apenas, mas é de uma profundidade essa mensagem incrível. Então a ideia é a gente fazer algumas leituras, recortar algumas partes do texto e trazer para uma observação, para uma análise um pouco mais profunda. E à medida que a gente for fazendo isso, a gente vai podendo chegar a algumas conclusões, algumas reflexões, extraindo daqui dessa preciosidade que é essa mensagem, bastante informação para o nosso crescimento, tá? Então, como são 4 parágrafos, essa nossa exposição vai ser feita em 4 partes. E o primeiro parágrafo já é um parágrafo lindíssimo. Quem quiser acompanhar, fique à vontade. Item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito começa assim, né? Ele coloca assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. E iniciar uma passagem dessa forma, de fato, nos traz uma reflexão muito profunda, porque o Espírito começa dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E é muito curioso porque essa frase está em completa sintonia com as bem-aventuranças de Jesus, né? Que está dentro do contexto do Sermão do Monte, que está presente no Evangelho de Mateus, e que de fato inverte um pouco a lógica com que a gente está acostumado. Traz a lógica da vida futura, traz a lógica do sofrimento presente para se conquistar algo maior no futuro. Quando Jesus fala para aqueles que o ouviam, né, que bem-aventurados os aflitos, os sequiosos de justiça, bem-aventurados os que sofrem, enfim. Ele traz uma inversão na lógica dominante em que quem eram os felizardos eram os dominadores, eram as pessoas que estavam no poder, que detinham as posses materiais, e os infelizes eram aqueles que sofriam os grandes padecimentos materiais. E aqui, no Sermão da Montanha, especificamente nas Bem-aventuranças, Jesus traz uma proposta completamente diferente. Ele inverte essa lógica porque ele nos entrega, né, a perspectiva da vida futura, que a nossa vida presente não é nossa única vida, que nós somos espíritos imortais, que navegamos por diversas reencarnações, que são solidárias entre si, e com essa perspectiva da vida futura, o sofrimento presente faz todo o sentido. E é essa lógica que a doutrina espírita também nos traz, especialmente com essa mensagem, quando o Espírito fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ora, é muito difícil a gente entender a dor, o sofrimento como uma bênção, se a gente realmente não tiver a chave que a doutrina espírita nos oferece. A doutrina espírita, quando nos revela que somos espíritos imortais, que temos múltiplas existências e que nós somos os arquitetos do nosso próprio sofrimento, da nossa própria felicidade, ela nos dá a chave para esse entendimento. Ela nos explica de maneira racional a função da dor.
né? Se a gente se aprofundar no estudo de fato da doutrina espírita, a gente vai perceber, né, o quão claro os espíritos se colocam em relação ao sofrimento, em relação à dor, né? A primeira coisa, a primeira questão que a gente tem que ter em mente é uma visão de contexto, né? Saber em que momento no espaço-tempo nós nos encontramos reencarnados. A gente não pode esquecer que a Terra, né, é classificada como um planeta de provas e expiações, né? Dentro das 5 classificações, são 5? São primitivos, provas de expiações, regeneração, felizes, acho que são 5 classificações, né, dos mundos no universo. E a Terra ocupa um estágio relativamente baixo na escala dos mundos, que é um planeta de provas e expiações, onde os espíritos que aqui encarnam ainda são espíritos muito imperfeitos, repletos de arestas a serem aparadas do ponto de vista moral e intelectual, né? Então, como os espíritos nos falam, nesse tipo de planeta, como é o planeta Terra, a felicidade absoluta não existe ainda. A felicidade absoluta, ela é reservada aos mundos celestes, que são a última escala dos mundos habitados. O mundo de provas e expiações, como é a Terra, ainda a luta está presente, ainda os conflitos se apresentam, a dor é uma constante praticamente em nossas vidas. Os momentos de felicidade se intercalam com momentos de sofrimento e dor. A gente tem que ter claro isso para a gente não criar uma narrativa ilusória de que a gente vai ser feliz, 100% feliz em absoluto aqui na Terra. Isso não é verdade. No entanto, é super importante uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 920, em que Allan Kardec pergunta da seguinte forma: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ora, se nós sabemos que a dor vai ser uma constante e que depende de nós aliviar tanto quanto possível os nossos sofrimentos, qual é a função da dor? Para que ela serve? Ela é de fato uma bênção, como o Espírito nos coloca? E de fato, quando nós nos aprofundamos na doutrina espírita, nós percebemos que de fato a dor é uma bênção. A dor, ela pode ter origem ou pode estar construída em cima de 3 grandes perspectivas. Ou é uma expiação, ou é uma provação, ou uma missão, né? E acho que todos nós podemos afirmar com quase 100% de certeza que nós aqui nós não nos encontramos em grandes missões humanitárias ou grandes missões que trazem revoluções no globo, como foi a missão de Jesus. Jesus padeceu talvez como nenhum outro enquanto esteve encarnado e nada precisava provar ou expiar. A sua dor se deu num contexto de missão de grande porte junto à humanidade, que não é o nosso caso. Então a dor surge num contexto de expiação ou de provação. Se a dor surge para nós no contexto de expiação, é motivo de bênçãos, porque significa que nós encontramos uma oportunidade de quitarmos as nossas dívidas, de fazermos as pazes com o nosso passado espiritual. Deus, a providência divina, nos permitiu circunstâncias nessa vida tais que pudéssemos ser expostos à dor e ao sofrimento que vão expurgar de nós, permitir que nós reparemos as faltas cometidas em outras vidas. Então isso é uma bênção, é uma oportunidade, é uma chance para que de fato possamos fechar uma porta do nosso passado espiritual e continuarmos avançando. Então entender a dor como uma forma de resgate é essencial para nós compreendermos a sua função. Não é à toa que quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, e ele faz a promessa da felicidade da vida futura na sequência, ele quer justamente dizer isso, para aqueles que suportarem adequadamente, com resignação e abnegação,
o bem sofrer as dores e sofrimentos da terra, serão felizes na vida futura, ou serão felizes assim que chegarem ao plano espiritual, porque terão eliminado uma sombra da sua individualidade, de quem são. Então, a dor no contexto de expiação é uma bênção. A dor no contexto de prova também é uma bênção, porque no fundo nós estamos tendo a oportunidade de sermos testados, a oportunidade de validarmos no campo de batalha o quanto aquelas virtudes que nós já dizemos ou achamos que possuímos, de fato nós possuímos. Como é que a gente pode aferir se somos pacientes ou não, se essa nossa paciência não é testada? Como é que a gente pode aferir se o perdão já construiu morada dentro de mim, se não surge para mim a oportunidade de perdoar? Como é que eu posso averiguar se eu sou caridoso ou não, se não surge para mim a oportunidade para tal? Então a dor e o sofrimento num contexto de prova, em que aquela dor exige de mim a provação de uma virtude, também é uma bênção, porque significa consolidação do conhecimento de forma prática, consolidação da experiência, solidificação da virtude dentro da minha alma. Então esse tipo de dor que vem no sentido de prova também é uma bênção. Então, quando o Espírito fala para a gente que a dor é uma bênção, que Deus envia seus eleitos, é preciso ter essa chave da doutrina espírita que possamos compreender, não que nós vamos nos tornarmos masoquistas ou amar a dor, mas entendê-la, compreendê-la, vê-la como uma mensageira que quer nos dizer alguma coisa. Por mais dolorido que seja, por mais sofrimento que traga, se nós pressupomos, cremos num Deus que é a causa suprema de todas as coisas, se nós acreditamos, se nós temos fé de que Deus é essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, que rege o universo inteiro através de leis infinitamente sábias, justas e bondosas, como é que nós podemos acreditar que a dor não segue a mesma lógica? Que a dor não está também calcada em leis soberanamente perfeitas? É que nós, nossa capacidade limitada, não temos ainda como enxergar tudo isso. Mas se nós temos fé nesse Deus que é puro amor, pura sabedoria e pura justiça, sabemos que a dor, que é um mecanismo universal, é um mecanismo que está inscrito nas leis sábias do Criador, tem sua função de ser. Então, de fato, a dor é uma bênção, por esses dois motivos, porque ela permite, significa, que nós estamos tendo a oportunidade bendita de expiarmos nosso passado. 2, estamos tendo a oportunidade bendita de sermos provados naquilo que nós gostaríamos de ser provados dentro do nosso processo evolutivo. E tem um terceiro tipo de dor, que é aquela que chega até nós pelas nossas próprias imperfeições, pelas nossas próprias imprevidências, incuras, comportamentos equivocados. Essa é a dor sinalizadora também. É aquela dor que nos aponta que algo está saindo do caminho. Se nós pensarmos que o universo inteiro é regido por leis sábias e que nós somos feitos para vibrar em sintonia com essas leis, se nós nos afastamos desse caminho, a dor vem como sinalizador. Então, todos os contextos que nós pensamos, a dor é uma bênção de fato. Só que aqui tem um ponto que a gente não pode esquecer, que a dor só viver a dor não basta somente. Existe uma distinção muito grande que Allan Kardec faz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a diferença entre o bem e o mal sofrer. O mal sofrer é aquele sofrer que nós reclamamos, blasfemamos, não confiamos, nos revoltamos contra a vontade divina. Esse tipo de sofrer tem pouquíssimo proveito para nós, porque ele está associado a uma rebeldia, a julgar que a nossa inteligência, a nossa vontade é maior que a vontade soberana que rege o universo inteiro.
É um sofrer em que a gente não tira as lições necessárias para o nosso crescimento. É um sofrer que a gente se cega para os aprendizados que estão ali presentes, prontos para serem lidos. O bem sofrer é aquele sofrer que a gente suporta com resignação e abnegação à dor, que a gente entende o motivo e aceita a vontade do Criador. É aquela postura diante da vida que a gente, de uma maneira dinâmica, nós buscamos nos analisar, buscamos verificar aquilo que estamos fazendo equivocadamente e ajustar nossa rota de acordo com o Evangelho de Jesus para que o sofrimento e a dor venham a cessar. Essa é uma grande diferença e nós precisamos, diante da dor, saber bem sofrê-la, porque é só assim que nós tiraremos proveito máximo dessa experiência, que é uma bênção do Criador na nossa vida, e reajustemos a nossa caminhada em direção da nossa realização total. O segundo parágrafo é interessante porque o Espírito fala assim, sede pacientes, e ele coloca a paciência dentro do guarda-chuva da lei de caridade que foi nos ensinada por Jesus. Então, se a paciência está dentro do guarda-chuva da caridade, ela deve ser exercitada como nos foi ensinada, E isso é interessante porque se nós pensarmos como a paciência como um desdobramento da caridade e que fora da caridade não há salvação, como nos é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo e como foi praticado incessantemente pelo Cristo, nós percebemos que de fato a caridade, a paciência precisa ser treinada e praticada todos os dias, Porque de todas as caridades, a gente sabe que a mais difícil é a caridade moral. A material é muito fácil. Muitas vezes a gente dispõe do nosso supérfluo, o que nos sobra, nos oferecemos em forma de doação, de uma cesta básica, de uma doação financeira, muitas vezes sem nos impor nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de esforço. A caridade moral, essa realmente é a mais difícil, porque é aquela que necessita uma reformulação completa do nosso caráter, aquela em que nós precisamos de fato nos modificarmos, nos melhorarmos para estarmos à altura desse tipo de caridade. É o perdão, é a paciência, é o entender os erros do próximo, é compreender os outros irmãos como criaturas divinas, tanto quanto eu, que também possuem o direito de errar. E que a minha postura deve ser de auxiliar, reerguer, tolerar, auxiliar assim quanto for possível. Essa caridade, de fato, é a mais difícil e ela é a mais meritória, a gente não pode ter dúvida disso. Jesus, quando nos narra, quando os evangelistas nos narram o episódio do óbolo da viúva, em que aquela viúva foi lá no templo e deixou somente 2 centavos ali em forma da sua oferenda, Jesus falou que ela foi a que havia doado mais do que todos aos olhos de Deus. E todos se espantaram, porque muitos judeus ali haviam colocado uma quantidade imensa de moedas, moedas e menos, ela colocou somente 2 pequenas moedas de baixo valor. Jesus fala, essa foi a caridade mais meritória aos olhos de Deus, porque foi a pessoa que se impôs a maior cota de sacrifício, porque ela deu até do seu necessário para ajudar outras pessoas. Então, a gente não pode nunca esquecer dessa medição, dessa forma de averiguação do mérito da caridade. Quanto mais sacrificial, quanto mais renúncia, quanto mais difícil é para nós exercermos aquele ato caridoso, mais meritório ele é aos olhos do Cristo. E o Espírito comenta assim no final desse parágrafo, outra há, porém, muito mais penosa forma de caridade, e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a paciência. Fantástico. No parágrafo seguinte, o Espírito Amigo segue dizendo que ele nos envolve de uma forma muito, muito amorosa
que ele fala assim, que a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Que são essas pequenas coisas que, isoladamente ou individualmente, não nos causariam nenhum tipo de incômodo, mas em conjunto, essas 1000 picadas, alfinetadas diárias, têm a capacidade de fato de nos ferir. Só que nós não devemos simplesmente focar nisso. Ela fala para nós que nós devemos sempre, ao longo do nosso dia, perceber com o olhar mais atento possível que o número de consolações, amparo e coisas boas que nos acontecem superam em muito as coisas ruins que nos acontecem. Se a gente coloca isso dentro do contexto da nossa existência, não só de um dia, uma semana, mas de uma existência, nós vamos perceber que os momentos em que o amparo esteve presente, na verdade ele estava presente o tempo inteiro, mas os momentos de consolações, né, em que nós tivemos a oportunidade de termos a consciência do dever cumprido, né, nós vamos perceber que as bênçãos que chegam do alto para nós são muito maiores do que os problemas e as dificuldades. E ela tem uma frase aqui nesse parágrafo que é fantástica, que ela fala o seguinte, ela ou ele, né? O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Ou seja, quando nós temos a nossa visão lançada para o alto, para a vida futura, de fato, e para as esferas superiores da vida, de fato, a vida fica muito mais fácil, nós olhamos somente, andamos somente com o olhar chumbado no chão. E no quarto parágrafo, que já caminhando aqui para o nosso encerramento, o quarto parágrafo, o Espírito nos faz um apelo, né? Ele realmente nos coloca muito estímulo para continuarmos seguindo. Ele fala, coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Deixa eu passar a página aqui. E uma coisa interessante que ele fala é assim, vós tendes que espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o nosso futuro. Então, o Espírito nos coloca exatamente nesse momento decisivo da nossa caminhada, em que nós estamos tendo contato com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, iluminado pela doutrina espírita, que nós temos esse momento de decisão. Né? Agora nós temos o momento de decidir quais são os valores éticos que nós vamos abraçar para continuarmos caminhando. Né? É um momento de decisão profunda que nós temos que tomar nesse momento. Né? Porque nós temos que espiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. Né? E o momento de fazer isso é o presente. Né? Quantas existências talvez nós já desperdiçamos, né? Caindo em erros que nós já deveríamos ter aprendido a lição, né? Muitas vezes por preguiça, por falta de vontade. Quantas vezes o amparo do alto nos chegou e a gente muitas vezes rebelde não quis aceitar a ajuda do alto. Então, esse é um momento de profunda decisão. Esse momento que a gente está vivendo, especialmente da pandemia, do isolamento social, de fato tem provocado muitas dores, tem provocado muito sofrimento. Né? Para algumas famílias, então, que tem pessoas que foram acometidas pelo vírus ou que pessoas desencarnaram em função dessa doença, são momentos de muita dor, muita dificuldade, muita provação. Sem dúvida, o nosso coração fica dilacerado nesses momentos. A gente parece que o nosso chão vai embora. Mas a gente jamais pode esquecer da paternidade divina que nos envolve a todo momento. O nosso universo e o nosso planeta não está à deriva. Não está à deriva. Tudo acontece na hora que tem que acontecer, sempre. E cabe a nós sermos aqueles filhos obedientes ao Pai, aguardar o momento certo, que a recompensa virá. O consolo já chegou, o consolo está do nosso lado. E ela finaliza dizendo o seguinte: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo.
Então esse momento, talvez mais do que nunca, é o momento de sermos cristãos. Porque essa palavra, ela é de um peso, ela é de uma densidade que muitas vezes a gente não consegue aquilatar. Ser discípulo do Cristo é de fato buscar seguir os seus passos, é de fato buscar seguir o seu exemplo. E isso requer uma transformação profunda da nossa personalidade, uma transformação profunda de quem somos, para de fato incorporarmos no nosso dia a dia os exemplos que Ele não cansou de nos dar. E se a gente parar para pensar, já encerrando aqui nossa exposição de hoje, no livro O Homem Integral, que é um livro ditado pela benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, ela fala uma coisa interessante, que ela fala que existe o tempo para semear e existe o tempo para colher, né? E que o semear é trabalho nosso, é trabalho incansável de cada um de nós. A colheita, o tempo de colher, não nos cabe saber ou não nos cabe precisar quando vai acontecer. Cabe a frutificação da providência divina nesse contexto. E Jesus nos deu vários exemplos nesse sentido, né, quando ele fala que o semeador saiu a semear. Quando ele coloca dessa forma, que isso está lá em Mateus capítulo 13, o pensamento do semeador estava na sua obrigação, na execução do seu dever enquanto filho de Deus, que era simplesmente semear. Seria cair em solo fértil, seria encontrar condições favoráveis para que a semente germinasse, seria encontrar o tempo adequado para que essa semente se tornasse uma árvore frondosa. Ele não estava preocupado com isso, porque ele tinha fé no futuro. Ele tinha fé nas leis divinas, tinha fé no Criador, sabendo que ele, executando a parte que lhe cabia, todo o resto vai acontecer. Não no nosso tempo, não quando a gente quer, mas vai acontecer, porque está de acordo com as leis divinas. Quando o samaritano, né, também recolhe a pessoa que havia sido ferida na rua, coloca ele na estalagem, paga o quarto de hotel para ele ficar lá e vai embora, ele não está preocupado se aquele bem que ele fez vai dar frutos ou não, se aquele bem que ele fez vai ganhar um reconhecimento do homem que havia sido assaltado ou não. Ele simplesmente faz. A colheita, ele sabe que em algum momento virá. Então, o que faz a diferença nessa postura é a paciência. Uma das melhores definições que eu li sobre paciência é... não está aqui. Caramba, não está aqui, mas uma das melhores definições que eu li sobre paciência, enfim, mas é algo mais ou menos no seguinte sentido, está no dicionário de Oxford, que fala o seguinte: paciência é aquela virtude, que sabe aguardar o tempo das coisas acontecerem sem reclamar enquanto ele ainda não vem. Então, paciência é exatamente isso, é a característica do semeador, é a característica do samaritano nas parábolas de Jesus. É daquele que exerce seu dever cristão e espera pacientemente pelos resultados. É aquele que planta, é aquele que cumpre o seu dever enquanto cristão, como nos fala a página, e aguarda porque o resto cabe à providência divina. É aquele que não só tem essa postura diante da vida, mas tem essa postura também diante dos seus semelhantes, sabendo que cada criatura desperta para a luz no momento dela, né? Cada criatura desperta para a verdade no momento dela, cada criatura acorda para suas imperfeições no momento dela. Nós temos que estar presente, fazendo a nossa parte, fazendo a plantação, fazendo a semeadura, que a colheita no momento vai acontecer. Se nós observarmos nas obras de André Luiz, quantos exemplos nós temos de espíritos transviados que permaneceram por anos na escuridão, e em algum momento brota na sua consciência uma lembrança antiga
de alguma ação generosa que algum espírito fez para ele, e a partir daquela mudança de vibração que inicia-se o trabalho de regeneração daquela criatura. Então, nada, nenhuma semente no bem se perde na contabilidade universal de Deus. Nenhuma. E nós temos que construir essa fé raciocinada que entende os mecanismos que regem o universo, que a doutrina espírita nos permite entender. E agora então nós vamos encerrar, já passamos um pouquinho do tempo. Agora quem vai entrar para fazer a nossa prece final é o Alberto Rosa, também colaborador do CEIR, e mantenham suas águas perto para serem fluidificadas. Que todos nós possamos ter dias melhores pela frente, nos permitindo envolver pela equipe espiritual dessa casa, por todos aqueles amigos espirituais que estão ao nosso lado, nos auxiliando hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Busquemos agora, meus irmãos, a melhor posição para podermos orar, relaxando o nosso corpo, a nossa musculatura dos ombros, da face, para assim, seguindo as recomendações do Cristo, entrarmos no aposento íntimo da nossa consciência, fecharmos as portas para qualquer pensamento e nos sintonizarmos em um só pensamento, elevado a Deus, o nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, o Mestre querido, a nossa querida Irmã Rosa, agradecendo inicialmente por todo o amparo que temos recebido, agradecendo porque encontramos na presente existência o Consolador prometido, encontramos a casa da Irmã Rosa que nos acolhe, onde ancoramos o barco das nossas aflições e lá nos instrumentalizamos para aprender a lidar com elas de forma harmoniosa. Agradecido, Senhor Jesus, nós ainda lhe rogamos uma vez ainda mais pelo amparo para o nosso planeta que passa momentaneamente por um momento de flagelo, Senhor, que a sua equipe espiritual possa amparar a todos nós, especialmente inspirar os homens que são responsáveis por encontrar os caminhos para solucionar esta questão e amparando também aqueles que retornam ao mundo espiritual, Senhor Jesus. E uma vez ainda mais nós lhe pedimos que essas energias possam ser irradiadas até cada lar que nos ouve, penetrando todos os compartimentos, envolvendo todos os familiares em muita serenidade e oração para superarmos este momento. E finalmente, Senhor, a nossa rogativa pela magnetização das nossas águas. E desta feita, nós rogamos a intercessão da nossa querida irmã Anália, irmã muito carinhosa, estrela que nos vai guiar. Deixai que vossa luz radiosa possa sempre até nós chegar. Ouvi esta prece sincera que ora fazemos, boa irmã. Ajudai aquele que espera só trabalhar com um grande afã. Vinde até nós neste momento, com vossa luz nos irradiar. Somente assim qualquer lamento há de em breve finalizar. Ao bom Deus pedimos licença para deixá-la aqui chegar, permitindo vossa presença entre nós há de brilhar
Vinde, pois, irmão, nosso guia, trazer-nos orientação. Fazei da noite um novo dia, do nosso inimigo um irmão. Com esta prece, querida irmã, nós jogamos a sua intercessão na magnetização das nossas águas, evocando a situação semelhante que passamos há um século atrás, quando a Senhora encarnada estava, e utilizando-se da água fluidificada, trouxe a saúde para todas aquelas crianças que a Senhora amparava. Que essas águas possam ser fluidificadas em todos os lares que agora sintonizam conosco, e que a paz do Mestre Jesus possa permanecer fazendo morada em cada lar. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco mais esta vez. Que assim seja, com a graça de Deus.